Quem nunca se deparou com um texto difícil de compreender? Frente a uma interpretação simples, quem nunca travou e percebeu que não chegaria a lugar algum? Pois bem, se você já passou por isso ou está passando, aqui é o seu lugar, pois estamos estudando hermenêutica, a ciência e a arte da interpretação do texto. Fique com a gente até o final. Sejam bem-vindos ao Instituto Teolosofando, transformando vidas através do conhecimento. Sou o pastor Éder Santos e o nosso objetivo aqui é abençoar vidas através de uma teologia séria, saudável e comprometida com a palavra de Deus. Seguindo na construção do nosso saber, hoje veremos mais algumas regras da hermenêutica. Portanto, tome aí o seu material de apoio e vamos juntos trilhar o caminho do conhecimento. Eu gostaria de iniciar esta aula, como nós sempre fazemos, apresentando os nossos objetivos. Nossos objetivos são os nossos norteadores. Eles apontam o caminho que estaremos seguindo nesta aula. E o primeiro objetivo nosso é verificar que para se fazer uma interpretação adequada do texto bíblico, existem regras que nos auxiliam. A hermenêutica é esta ciência, é esta arte que nos apresenta regras e métodos a fim de que a nossa interpretação seja adequada. Segundo objetivo é analisar a importância da regra do contexto. Terceiro, compreender que os autores sagrados escreveram com objetivos específicos. E o nosso quarto objetivo nesta aula é desenvolver a autocrítica na interpretação do texto bíblico. Como vimos na primeira aula desta série, a hermenêutica é esta ciência, arte, que nos auxilia na interpretação do texto. Ela estabelece regras fundamentais a fim de corroborar com o sucesso da interpretação. O não conhecer estas regras, ou o não respeitar estas regras, leva o hermeneuta a fazer uma análise inadequada do texto e, por vezes, produzir heresias através da exegese, ciência esta que nós estudamos na primeira aula. Portanto, uma análise criteriosa das regras da hermenêutica contribuirá para um ensino ou pregação saudável e bem-sucedida. E eu gostaria de iniciar esta parte da nossa aula fazendo uma recapitulação das primeiras regras da hermenêutica, a qual nós já estudamos aqui. E a primeira regra da hermenêutica, a regra basilar, na realidade, a regra de ouro da hermenêutica, é que a Bíblia interpreta a Bíblia. Nós estudamos em uma aula anterior e observamos, fazendo uma exegese do Evangelho de Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 1, que Jesus, ao ser tentado por Satanás e ao se deparar com a sua exegese do texto, Jesus ele confronta Satanás dizendo: está escrito, porque a Bíblia ela interpreta a Bíblia, ela é indiscutivelmente o seu melhor comentário e interpretação. Não estamos aqui com isso dizendo que os comentários bíblicos, que os dicionários, os léxicos das línguas originais não são importantes, mas é que tudo aquilo que nós precisamos, nós encontramos
no texto sagrado e estas outras ferramentas que eu acabara de citar, elas nos auxiliam na interpretação, mas a principal regra, ou a regra de ouro da hermenêutica, é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. A primeira regra da hermenêutica é a regra do sentido comum e ordinário. Para refrescar a sua memória, acompanhe comigo aí na tela que vai seguir. Esta regra diz assim: é preciso tomar as palavras em seu sentido usual e comum sempre que possível. A fim de ser didático e prático nesta metodologia, acompanhe comigo Marcos capítulo 2, versículo 1, quando o texto nos diz assim: e alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum. Quem entrou? Jesus Cristo. E soube-se que estava em casa. Esta regra me ensina que eu devo buscar o sentido usual e comum das palavras naquele contexto, no contexto daquela época, sempre que foi ou sempre que for possível. Então nós temos um texto onde diz que Jesus, alguns dias depois, ele foi para a sua casa e encontrou-se em casa em Cafarnaum. E o texto ali, irmãos, ele é literal, ele traz o sentido literal. Jesus estava em casa. Então, interpretar esse texto no sentido literal, conforme ele se apresenta, dentro desse sentido usual e comum, é fundamental para a nossa interpretação. Eu usei um exemplo também de 2 Reis capítulo 20, a partir B do versículo 1, quando diz que Deus diz a Ezequias: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Se fazermos uma leitura cuidadosa do texto, através de uma regra que nós já veremos na sequência, que é a regra do contexto, perceberemos que a palavra casa ali não pode ser interpretada da mesma maneira que foi no exemplo anterior, pois casa ali significa coisas, família ou até mesmo a própria vida. Portanto, o sentido ele é figurado. E esta regra me ensina que eu devo interpretar as palavras sempre buscando o sentido comum e ordinário daquela época. E esse sentido ele pode ser tanto o sentido literal quanto o sentido figurado. Aqui vai entrar, já na sequência, nós veremos isso daqui um pouquinho, a regra do contexto, e isto é fundamental para a nossa interpretação. A segunda regra da hermenêutica que estaremos estudando aqui é a regra do conjunto da frase. E esta regra nos diz assim, acompanhe comigo aí: é de todo necessário tomar as palavras no sentido que indica o conjunto da frase. Existe na linguagem bíblica, assim como em qualquer outra, palavras que variam muito em seu significado conforme o sentido da frase ou argumento apresentado. A linguagem ela é viva. Então, às vezes, uma mesma palavra tem vários significados. E esta regra vai me ensinar que eu tenho que buscar o sentido dentro do conjunto da frase. A regra do conjunto da frase tem importância especial, como facilmente se observa quando temos de determinar se as palavras devem ser tomadas no sentido literal ou figurado. Acompanhe comigo aí o exemplo. Tome a sua Bíblia, vamos a Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 25. E pense comigo no significado da palavra salvação ou
salvar. Obviamente que, como cristão, nós temos em mente a libertação do pecado ou a libertação da condenação do inferno. É o significado básico da palavra salvação ou do verbo salvar. Mas vamos ver em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 25. O texto nos diz assim: E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhe haveria de dar salvação pela sua mão, mas eles não entenderam. Se nós não aplicarmos esta regra, nós entenderíamos que, quando o texto está se referindo a Moisés, Moisés se apresenta ao povo hebreu ainda no Egito. A salvação ali teria o sentido de liberdade do pecado ou liberdade da condenação do inferno. Mas se nós aplicarmos esta regra do sentido da frase, perceberemos que salvação ali tem o sentido de liberdade temporal e não liberdade da condenação do inferno ou liberdade do pecado. Vejamos mais um exemplo. Romanos capítulo 13, versículo 11, o texto nos diz: E isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. O sentido aqui, dentro desta regra que estamos estudando, traz a proposta da segunda vinda de Cristo. Você vê a importância de aplicar as regras da hermenêutica. O sentido de salvação aqui não nos traz esta proposta do sentido literal da palavra, que é a liberdade da escravidão do pecado ou da condenação do inferno, nem tampouco como no texto anterior que usamos como exemplo, que é o liberdade temporal, sentido de liberdade temporal. Aqui o sentido é a segunda vinda de Cristo. É justamente isso que Paulo está falando em Romanos capítulo 13, versículo 11. Vejamos mais um exemplo. Pense comigo na palavra graça. Graça, no seu sentido usual e comum, tem a proposta de favor imerecido. Mas vamos ver Efésios 2:8. Por gentileza, tome aí comigo o texto. Ele nos diz assim: Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Graça, favor imerecido. Mas vejamos também Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 3. Tome aí o seu texto bíblico comigo e vejamos esta regra, a regra do conjunto da frase. Nós vimos anteriormente que graça tem o sentido de favor imerecido, segundo o texto que acabamos de ver em Efésios. Mas vejamos outro também. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 3, o texto diz: Detiveram-se, pois, muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. A palavra graça, aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, tem o sentido de pregação do Evangelho. Se observar a mesma proposta já em 1 Pedro 1,13, o texto ali nos traz o sentido da volta de Cristo. Como é que eu descubro tudo isso? Através da ferramenta da hermenêutica, desta regra basilar, que é a regra do conjunto da frase, que nos diz que é de todo necessário tomar as palavras no seu sentido que indica o conjunto da frase. Tá bom? Seguindo os nossos estudos, vamos ver agora a regra do contexto. E esta regra nos diz, acompanha aí na transição, é necessário tomar as palavras no sentido indicado no contexto, a saber, os versículos que antecedem e precedem
o texto que se estuda. E este contexto pode ser inicial, imediato ou subsequente, pode ser um contexto remoto ou até mesmo um contexto histórico. Grant Osborne contribui conosco dizendo: o primeiro estágio de um estudo sério da Bíblia é olhar para o contexto mais amplo, dentro do qual uma passagem se encontra. Se não conseguimos entender o todo antes de tentar dissecar as partes, a interpretação estará ameaçada desde o início. Quantas vezes nós não já nos deparamos com pregações ou ensinos totalmente distorcidos, porque a regra do contexto foi colocada de lado, foi desrespeitada. Então, compreender que aquele texto, o qual for escolhido para o nosso estudo, está inserido dentro de um outro contexto, ele pode ser inicial e imediato, ou aquele que vem logo na sequência, pode ser o contexto remoto ou até mesmo histórico, é fundamental para a nossa interpretação. E quantas vezes nós vimos esta regra sendo desrespeitada? Olha o exemplo de Lucas capítulo 10, versículo 30 a seguir. Jesus conta uma parábola, e vocês já aprenderam aqui conosco que parábola tem essa proposta de uma narrativa, ela pode ser até mesmo fictícia ou pode ser real, que traz a proposta de colocar lado a lado a fim de comparar. E Jesus conta uma parábola a partir de uma pergunta que alguém lhe faz quando diz, querendo justificar-se a si mesmo, aquele jovem disse: quem é o meu próximo? Então a parábola do bom samaritano, nem mesmo Jesus chegou a categorizar aquele jovem de bom, mas a tradição nos apresenta ele como bom samaritano, e Jesus ele vai contar uma parábola a fim de responder uma pergunta: quem é o meu próximo? Nós não podemos desrespeitar a regra do contexto. E mais uma vez, e reforçando isso, a regra nos diz que é necessário tomar as palavras no sentido indicado no contexto, que pode ser inicial, imediato, remoto ou histórico, a saber, os versículos que antecedem e precedem o texto que se estuda. Nós temos também, como quarta regra da hermenêutica a ser apresentada aqui para vocês, é a regra do objetivo do livro. E esta regra nos ensina: é preciso tomar em consideração o objetivo ou desígnio do livro ou passagem em que ocorrem as palavras ou expressões obscuras. Todos os escritores da Bíblia tiveram algum propósito em mente ao escreverem, de modo que, descobrindo os motivos dos quais os levaram a produzir aquele texto, pode ser igualmente esclarecer passagens obscuras, principalmente quando as outras regras da hermenêutica não forem suficientes. Acompanhe conosco o exemplo. Gálatas capítulo 1, versículos 6 e 7. Paulo vai trazer um texto difícil de compreender. Ele diz: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transformar o evangelho de Cristo. Quem nunca se perguntou qual é ou qual seria este outro evangelho que o apóstolo Paulo menciona aqui? Entender o objetivo
epístola aos Gálatas, nós compreenderíamos então o que seria este outro evangelho. Naquele contexto, naquele momento da história da igreja da região de Gálatas, nós tínhamos ali irmãos judeus convertidos ao cristianismo que estavam tentando inserir nesta nova religião, neste novo cristianismo, ou no cristianismo que estava nascendo, costumes judaicos, principalmente o costume da circuncisão. Eles pregavam, eles ensinavam que era necessário que os irmãos cristãos, gentios, seguissem a doutrina, seguissem as leis de Moisés e precisavam passar pelo ato da circuncisão. Isto é este outro evangelho que o apóstolo Paulo menciona aqui, tá? Olha só, temos também o falso dilema. É falso dilema mesmo entre fé e as obras. Paulo e Tiago. Pois Paulo vai dizer aos Romanos, no capítulo 3, versículo 28, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Tiago vai dizer, no capítulo 2, versículo 24, que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Olha o dilema, olha o paradoxo que nós estamos enfrentando aqui entre fé e obras. Paulo e Tiago. O leitor descuidado da palavra de Deus vai chegar à conclusão que eles estão entrando em conflito com a sua teologia. E não é isso, tá? Paulo ele vai escrever a fim de refutar o erro dos que confiavam nas obras da lei como meio de justificação, rechaçando a fé em Cristo. Por sua vez, Tiago vai escrever combatendo o erro de alguns desordenados que se contentavam com uma fé imaginária, descuidando das boas obras. Então nós temos aqui, na realidade, dois autores distintos que não estão entrando em conflito com a sua teologia. O que Paulo está dizendo é que a fé nos justifica diante de Deus. E o que Tiago está dizendo é que a fé, que as obras, na realidade, nos justificam diante dos homens. É só isso. É a proposta da disciplina, ou a proposta da regra que nós estamos estudando, que é a regra do objetivo do livro, e precisamos compreender qual foi o intuito do autor ao escrever aquele texto. E a última regra é a regra da referência paralela. Esta regra nos diz que é necessário consultar as passagens paralelas, explicando coisas espirituais pelas espirituais. Por passagens paralelas, entendemos aqui as que fazem referência uma a outra, que tenham entre si alguma relação ou tratem de um mesmo assunto, tá bom? Olha só, vai aparecer na transição para você. Pode-se usar esse tipo de paralelo quando nem o conjunto da frase, nem o contexto são suficientes para explicar uma palavra duvidosa. Assim, procura-se algumas vezes obter seu verdadeiro significado pela consulta de outros textos que tal palavra ocorre. Vamos ao exemplo prático? Acompanhe comigo a leitura de Gálatas 6:17, quando Paulo traz esta proposta. Trago em meu corpo as marcas de Jesus. Então Paulo está dizendo que traz em seu físico, em seu corpo, algumas marcas, as marcas de Cristo. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 10, ele diz: trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus. A pergunta é: o que são as marcas de Cristo? Do que Paulo está se referindo aqui, dentro dessa proposta que estamos estudando, da referência
paralela. Nós precisamos, então, recorrer a outros textos que nos traz a mesma proposta onde esta palavra aparece. E eu gostaria de citar, a fim de responder esta pergunta, 2 Coríntios, capítulo de número 11, versículo 24 ao 26. Acompanhe comigo aí a leitura, por gentileza. E o texto nos diz assim: recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes. Em perigos de rios. Em perigos de salteadores. Em perigos da minha nação. Em perigos dos gentios. Em perigos na cidade. Em perigos no deserto. Em perigos no mar. Em perigos entre os falsos irmãos. Em trabalhos e fadiga. Em vigílias muitas vezes. Em fome, em sede, em jejum. Muitas vezes em frio e nudez, além das coisas exteriores que me oprimem, cada dia o cuidado de todas as igrejas. Paulo está fazendo aqui menção do seu sofrimento pelo Evangelho. Portanto, as marcas de Cristo que Paulo traz em seu corpo são as marcas do sofrimento pelo Evangelho de Cristo. A lei da referência paralela que nos ensina que é necessário consultar passagens paralelas explicando coisas espirituais pelas as espirituais. Tá bom? Estudamos hoje as principais regras da hermenêutica. Colocá-las em prática é fundamental na nossa tarefa da interpretação bíblica. Acima de tudo, uma vida piedosa é essencial para a comunhão com Deus do hermeneuta. Não se esqueça, antes de estar frente a frente com o texto bíblico, esteja frente a frente com aquele que inspirou o texto sagrado. Na próxima aula, nosso objetivo será compreender as principais traduções e versões da Bíblia que temos à nossa disposição. E se você tem encontrado valor naquilo que temos oferecido com muito carinho aqui para você, não se esqueça de curtir este vídeo. Se ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite e se inscreva, ativando as notificações. Deixe o seu comentário, sua contribuição. Compartilhe o link desta aula com outras pessoas para que mais vidas possam ser abençoadas com o conteúdo que está sendo produzido aqui no nosso Instituto Teolosofando. Permitindo Deus, quinta-feira que vem estaremos juntos novamente. Um forte abraço. Até lá. Yeah.